Olá pessoal, na aula anterior nós paramos com a formação da Assembleia Nacional, O rei inicialmente havia convocado a Assembleia dos Estados Gerais, teve lá uma briga em torno do critério de votação, se mantinha-se o critério previsto em lei, um voto por estado, que sempre daria na vitória do primeiro e segundo estado, que votariam sempre juntos, ou um voto por pessoa que beneficiaria o terceiro estado, que é a maior parte da população. Então não chegam a acordo nenhum, o terceiro estado abandona a Assembleia e forma a Assembleia Nacional. O rei, então pressionado, tem que escolher entre as duas e ele vai escolher a Assembleia Nacional, obrigando que nobreza e clero se reúnam na Assembleia Nacional, abandonando também os estados gerais. Então, é a primeira vitória aí do terceiro estado. Para convencer o terceiro estado a não entrar numa revolução neste momento, o rei ele aceita a monarquia constitucional, então ele abandona o absolutismo do antigo regime, onde o rei tem o poder total, e ele aceita a monarquia constitucional, onde ele vai continuar no poder, só que ele tem que obedecer uma constituição feita pela Assembleia. Então é a diminuição do poder do rei. Também ele aceita o fim dos privilégios fiscais, então todas as camadas sociais francesas, os três estados, vão pagar impostos sem os privilégios que o primeiro e o segundo estado tinham antes. Só que ele vai conseguir manter a cobrança obrigatória do dízimo, então 10% de tudo que o francês ganha obrigatoriamente é dado à Igreja Católica, aos membros do clero. E também mantém os privilégios feudais da nobreza e do clero. Então os privilégios aristocráticos vão ser mantidos. Então algumas conquistas, porém limitadas. Então a situação continua agitada na França, começa a rolar um enorme boato de que o rei, junto com a nobreza e o clero, eles estavam se unindo para dar um golpe e restabelecer o antigo regime, ou seja, rasgar esses acordos iniciais e voltar à regra da monarquia absolutista, do privilégio fiscal feudal. Então o povo, ouvindo esses boatos, vai às ruas protestar, nas jornadas populares que ocorrem de 13 e 14 de julho de 1789. Então o povo vai à rua protestar. Esses protestos ganham tamanho, ganham uma enorme repercussão e culminam no dia 14 de julho com a tomada da Bastilha, com a queda da Bastilha, que vai ser aí o marco do início da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. O que é a Bastilha? A Bastilha era uma espécie de prisão, e onde também o exército francês guardava as suas armas. Então era um símbolo principal do absolutismo francês, do antigo regime francês. Então a população se dirige até esse lugar, invade e toma a Bastilha. E aí dá início à Revolução Francesa no dia 14 de julho. Essa tomada, até aqui é legal ressaltar que não havia uma liderança definida. Então a gente não personifica essa revolução em uma pessoa específica, como ocorre na maioria das revoltas. Então uma revolta sem liderança definida. Então chegamos aí em 14 de julho, início da revolução, pulamos para o mês de agosto do mesmo ano. No mês de agosto a Assembleia consegue aprovar o fim do dízimo obrigatório. Então aqueles 10% que eu destinava à igreja, agora eu destino apenas se eu quiser. Não é mais obrigatório a cobrança do dízimo e eu elimino todas as obrigações feudais. Então eu já tinha conseguido lá a reforma fiscal e agora eu aboli toda e qualquer privilégio feudal. Junto com isso, e mais importante, é a criação da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai servir como base aí para a Constituição de vários países ocidentais.
Então, essa Declaração de Direitos vai ter como base as ideias iluministas que nós estudamos lá no começo do ano, liberal, né, atendendo aos anseios principalmente da burguesia francesa, que agora vai passar a assumir o poder na França, né? Então sai a nobreza, entra a burguesia. Então, alguns desses itens contidos na declaração. A igualdade de todos os homens perante a lei. Então não existe mais a questão do nascimento te dando privilégio. Não, a lei agora é para todos, igualmente para todos. O direito à liberdade. Então você é livre para fazer suas escolhas, desde que elas não prejudiquem outra pessoa. Então é a liberdade e a igualdade. Eu vou ter liberdade também de crença religiosa. Eu não sou mais obrigado a ser católico. Então, respeito às crenças religiosas. O direito à propriedade. Então, ninguém pode tomar aquilo que é seu, né? Se é seu, não pode ser tomado. Direito à propriedade. É também definido que é um dever do Estado, do governo, garantir a segurança dos cidadãos. Então, o Estado está lá para prover a segurança e para prover também todos os outros direitos. Caso o governo não consiga, não atenda a esse propósito, é um direito também dos cidadãos de se revoltarem contra esse governo. Então eles podem resistir à opressão caso esse governo tente tirar qualquer um desses direitos adquiridos. Então aí em agosto, um mês importantíssimo, agosto de 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês. Pulamos mais um mês, chegamos em setembro, e aí é aprovada a Constituição Francesa, né? Então nós temos um ensaio com a Declaração dos Direitos e agora a Constituição propriamente dita. O que vai ter ali? Os itens principais. Vai se aprovar a monarquia constitucional, agora no papel, né? Não só num acordo. A criação dos 3 poderes, lá do Montesquieu, iluminista. Então, a partir de agora eu tenho um executivo, um legislativo e um judiciário. Então, a divisão dos 3 poderes para limitar o poder do rei. O sistema de voto escolhido vai ser o voto censitário, isso é muito importante. Nós vivemos no voto universal, todos os cidadãos votam. Lá não, vai ser aprovado o voto censitário, onde basicamente o rico vota, o pobre não vota. Então, o peso do seu voto tem a ver com a sua situação econômica. Então, para ressaltar aí o poderio burguês nessa Constituição, já que quem tem dinheiro é a burguesia, que vai ser a privilegiada nesse modo de eleição. E o voto, logicamente, numa sociedade tradicional machista, o voto só para os homens. Então, é o voto censitário masculino. Mantém-se a escravidão nas colônias francesas, né? Uma total incoerência. Lá no direito dos homens, todo homem é livre, né? Todo homem é igual perante a lei, mas como a escravidão dá muito lucro para a França, nas colônias francesas, ela é mantida. Então, liberdade e igualdade só na França, nas suas colônias não é muito assim. E por fim, o livre comércio, né? Então, qualquer um pode comercializar, não é o governo que tem que se intrometer com isso. Então, mostrando aí o caráter liberal dessa Constituição. Então, aprovada a Constituição, fica claro o aumento do poder da burguesia, a diminuição do poder da nobreza e do clero. A nobreza e o clero, né, preocupadíssima, começam a fugir da França. Começam a ir para os países vizinhos que ainda mantêm o absolutismo. Então vão para a Áustria, vão para a Prússia, principalmente. Então a fuga em massa da nobreza e do clero, culminando com a fuga do próprio rei, em junho de 1791, 2 anos aí depois da Revolução Francesa. O rei pega suas malas junto com a sua família e tenta fugir da França, mas ele é reconhecido no caminho, pego e levado para o Palácio das Tulheiras, onde ele vai ficar numa espécie de prisão domiciliar. Não é uma prisão, ele está lá num palácio, vivendo normalmente, só que controlada a sua saída para evitar a sua fuga.
para que ele não fugir aí da França. Passa-se mais um ano, chegamos em abril de 1792, né? Começa uma guerra entre França, de um lado, Áustria e Prússia, do outro lado. Então a Prússia aí pra gente, que a gente é um nomezinho menos comum para nós, seria o estado mais rico da Alemanha atual. Então a região mais rica da Alemanha era a Prússia, que vai se unir com outras regiões e formar a Alemanha atual. Então Prússia e Áustria vão declarar guerra à França. Motivo: eles tinham medo de que o sucesso da Revolução Francesa levasse Áustria e Prússia a também passar por uma revolução e acabar com o absolutismo nesses países. Então a melhor maneira de evitar isso é eu invadir a França e restituir o rei, restituir o absolutismo. Áustria e Prússia têm o apoio, lógico, dos contra-revolucionários franceses, ou seja, a nobreza e o clero, que querem voltar ao estado anterior. Então eles se unem com dinheiro, com armas, à Áustria e Prússia, e tem o apoio também do rei, que manda cartas incentivando que Áustria e Prússia invadam seu próprio país. Então o rei é descoberto, né? Essa tramóia do rei, e ele é preso, aí sim, literalmente, junto com a sua família, acusado de traição. O que o rei pretendia? O rei tinha certeza de que Áustria e Prússia venceriam uma guerra contra a França, e assim ele restabeleceria seu poder absolutista. Mas ele se deu mal, foi descoberto e preso, que vai ser um marco aí na história mundial, um rei preso. Ao se prender o rei, vai se iniciar um novo período da Revolução Francesa, o período que nós vamos chamar de Convenção Nacional, que vai instaurar a República na França. Já que o rei está preso, não tem por que termos um outro rei. Então, se coloca fim à monarquia, vai se iniciar a República Francesa, e o nome deste período, gravem bem, Convenção Nacional, que vai, como primeiro item, estabelecer o voto, o sufrágio universal masculino. Então abandona o voto censitário e a partir de agora é o voto universal. Todos os homens franceses têm direito ao voto. Então nós vamos ter a República na França, e no próximo vídeo a gente vai ver os grupos políticos. A gente começa com os grupos políticos principais aí dessa etapa da Revolução Francesa. Então qualquer dúvida, só mandar que eu irei responder no próximo vídeo ou nas nossas aulas online. Abraços!